Oi? Pensei que eu ia ficar sozinha hoje. Não. Espera aí, um instante. Pensei que eu ia ficar sozinha hoje. A Lu não vai ligar a câmera, porque a Lu está trabalhando. Então hoje é eu e a Eunice aqui, ó, uma de frente para outra. Já estava começando a gravar sozinha e vocês entraram. Oi, Lu, tudo bom? Então vamos lá, vou começar aqui, né? Vamos orar? Claudinha entrou, ó. Pensei que eu ia ficar sozinha, as pessoas começam a entrar. Que bom. Vamos orar? Para a gente começar, que hoje é um dia final e é um dia chave para a nossa vida, para tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente, pelo menos, né, descobriu sobre nós, para que a gente possa continuar, tá bom? Eu vou. Só um instante aqui. A gente vai começar orando, né? Para que a gente possa receber do Senhor nessa manhã, tá bom? Essa carinha aí, Eunice. Coloca o sorriso no seu rosto. Vamos lá? Pai, diante da tua presença, nós estamos aqui nessa manhã e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Hoje, último dia, Senhor, onde nós estamos aprendendo sobre feridas da infância. Pai querido, que o Senhor possa nos conduzir para um lugar de cura, para um lugar de ressignificar, para um lugar, Senhor, de entender os teus propósitos, ó Pai, e achar o caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Eunice, você viu lá o resumo? Como é que foi para você o resumo? Liga a microfone. Foi. Eu acho que eu tive esse sentimento diferente, né? Aham. E naquele resumo, eu acho que eu me encaixei em tudo, Em tudo? um pouquinho de cada coisa. Ah, um pouquinho de cada coisa, você se resumiu lá. Mas é assim mesmo, a Mas, gente tem um pouquinho de cada coisa. mas eu também estou percebendo melhores Melhoras, em que mim. bom, que bom. Bom dia, Claudinha. Bom dia, pessoal. Eu achei que eu ia ficar sozinha aqui, graças a Deus vocês apareceram. Desculpa o atraso, é que hoje eu estou no meu plantão aqui com o meu velhinho. Ah, ótimo. Que Deus abençoe. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. É Raquel. Ah, tá a Ana Luísa aqui, também queria entender. Olha, vou te contar o rolê que foi para entrar nessa live hoje, tá difícil, só Jesus. Consegue ligar a câmera daqui a pouco, né? Vou ligar, vou ligar. Esse bonequinho tá muito feio aí. Tá. Claudinha, você conseguiu ler o resumo? Li. E aí, como é que você se viu? Como é que você sentiu? É um desafio se ver no meio de tanto confronto. Eu entendo isso como um confronto, não ligo para confronto. Aprendi que é preciso guerrear, né, para você guerrear. E o primeiro que eu preciso enfrentar sou eu mesmo. É o mais difícil. O mais difícil é me enfrentar. Mas é muito bom, porque a gente acaba compilando tudo num momento só.
Vocês vão ter 2 surpresas hoje. É, e existem algumas. Eu confesso que eu tenho dificuldade de exercitar, né? À noite eu fiquei pensando, eu fiquei olhando e pensando em quantas feridas eu me encaixava. E não, eu acredito que não é não vai ser não vai ser surpresa, mas em todas. Com certeza. Eu falei, se eu tivesse que escolher uma, não teria, porque para mim foi todas. Eu falei, gente, será que isso é normal? Será que eu sou normal? Porque eu estou vivendo tudo isso aqui, ou será que é subjetivo? Será que é sugestivo? Mas eu me vi em todas e eu confesso a você que é muito, muito difícil fazer essa faxina. É difícil mesmo. É difícil, mas é ponto a ponto. É um processo progressivo. Vamos lá, Ana Luísa. Então, gente, olha, eu vou dizer que está sendo quase impossível para mim, está sendo muito difícil, muito difícil, muito difícil. A primeira sessão foi maravilhosa. A partir da segunda sessão, está sendo uma batalha de verdade, uma batalha espiritual, uma batalha real mesmo no meu corpo, porque eu tenho sentido uma dor horrível na minha perna e toda sexta-feira essa dor vem e ela me impede de andar. Minha perna esquerda, ela trava de um jeito, ela dói de um jeito que ela me impede de andar. Ontem eu fui para a igreja, que toda sexta eu estou tendo projeto AME, então eu louvo lá na igreja, eu sou do Ministério de Louvor, e aí para eu ficar em pé e sentar, é terrível, uma dor horrível. E desde sexta-feira, da segunda sessão, que eu precisava escrever a minha dor. Eu tive uma experiência espiritual real sobre isso, né? Eu não cheguei a contar para você, Lívia, porque foi terrível. Eu comecei a escrever o relato depois que a gente conversou, se eu não me engano, foi na segunda, na terça, não lembro. E aí eu falei, não, eu tenho que sentar e tenho que escrever. Eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. E aí eu falei, sentei e comecei a escrever. Isso eu já estava com a dor na perna desde sábado, quando terminou a segunda sessão. A dor na perna já começou. E aí eu falei, não, eu vou escrever. E aí na outra semana, que eu não consegui participar, porque eu acabei perdendo a hora, eu acordei e falei, não, algo está errado, meu relógio despertou e eu não ouvi. E aí eu fui falar com a Lívia me explicou que é assim mesmo, né? Que a batalha não é só na mente, é na carne também. E eu sentei e fui escrever, um dia de tarde. Comecei a escrever o relato. O antes estava indo bem, mas o que aconteceu, quando eu ia escrever o que aconteceu, eu comecei a sentir um sono muito grande mesmo, de prender a cabeça. E eu falei, não, vou parar um pouco, vou respirar e vou dormir. Se eu estou com sono, eu vou dormir. E aí deitei e dormi. Nesse cochilo que eu tive um sonho. Esse sonho eu vivia numa rua escura, e eu andando de mão dada com uma criança, com uma menina. E nessa rua escura vinha uma moto, eu escutava o barulho de uma moto, e essa moto parava uma distância de mim e dela. E me dava um medo muito grande, um medo muito grande. E eu continuava andando. E em certo momento eu olhava e eu não via mais a criança. E eu ficava assim, meu Deus, eu perdi a criança, eu perdi a menina, eu perdi essa menina. E aí eu já estava em outro lugar com a mãe da criança, que era minha mãe. E eu falava assim, eu perdi ela, me perdoa, eu perdi. Aí a menina vinha e me abraçava e falava assim, eu te perdoo, eu te amo, eu te perdoo. E quando eu olhava, era eu. Essa menina era eu. E ela me abraçava e falava, fica tranquila que eu te perdoo, eu te amo muito, eu te perdoo. E assim, gente, eu acordei tão tranquila, tão leve. E eu falei, eu acho que eu entendi.
E aí eu acordei e falei, não, eu não vou escrever. Quando tiver a sessão com a Lívia, eu vou contar, eu vou falar. E eu entendi que muitas coisas que acontecem eu preciso falar. Eu não preciso escrever, eu preciso falar, eu preciso contar e gritar para alguém que isso aconteceu. E aí a semana toda passou e eu com dor, com dor, com dor. E ontem eu falei assim, eu tenho que acordar cedo porque tem terapia. E aí eu lembrei que eu tô sem internet em casa. Aí a Ana Luísa, que é minha filha, falou assim, mãe, eu tenho meus dados para você. Eu falei assim, filha, acho que não vai dar, acho que dado pouquinho não vai cair no meio da sessão. E aí hoje, quando foi 8 horas em ponto, eu acordei. E eu falei, ai meu Deus, e agora para sair da cama? Que a perna dói muito. E aí fui sair da cama com muita dificuldade. Falei, não, eu vou ligar a internet. Quando liguei a internet, falei, meu Deus, eu tô sem. O meu telefone é iPhone, essa porcaria aqui, que eu não gosto. E ele não tem Meet. Aí eu, caramba, e agora? Falei, vou da Ana Luísa. Falei, ai, não, Ana Luísa tem. Aí estou aqui da Ana Luísa. Mas está sendo muito difícil para mim, mas graças a Deus eu estou conseguindo. Fazer faxina é muito dolorido, né? Fazer duelar contra nós mesmas é muito ruim. Eu vou te Mas fazer só uma pergunta, Raquel. Quem é o homem que te feriu tanto? Uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa que eu não conhecia. Porque a dor na perna esquerda é um homem. Era um homem que eu não conhecia, mas eu achava que ele era meu amigo. Na verdade, eu não conhecia, mas eu achava que ele era meu amigo. Então, perdoa, tá? Libera que a dor vai sair. A dor tá te mostrando que você precisa liberar. Uhum. Tá bom? E é engraçado ver que tem dores que a gente pensa que, né? Eu estava conversando essa semana com uma menina lá da igreja, falando com ela, eu estou fazendo terapia. Aí ela, pra quê? Tá mexendo nisso, pra quê? Aí eu falei com ela, mas eu preciso estar limpa. O vaso tem que estar limpo para Deus usar, né? Se não tiver limpo, Deus não usa. E aí ela, não, eu não tenho nada, graças a Deus. Eu falei, se você mexer aí, tem. Eu também achava que já tinha perdoado todo mundo. O grande problema quando a gente não cuida da alma, das coisas que a gente tem, né, das mazelas, a gente coloca a culpa no diabo. E na realidade é só a nossa alma lutando contra algo que a gente já deveria ter feito. Entende? A ferida não é o inimigo das nossas almas. Apesar dele sempre estar lutando contra a gente, mas tem coisa que é a nossa ferida. É nós contra nós. A Lu levantou a mãozinha aí. A Lu quer falar? Eu queria falar, eu estou aqui trabalhando, gente, bom dia. Bom dia. Mas eu queria falar, assim, dessa leitura que nós fizemos, né? Eu também me vi em todos. Me vi em todas. E, assim, eu me vi, lembrei que eu reagia a todas também, né? Então, assim, eu vivia a maior parte da minha vida reagindo a isso. Com as pessoas, em casa, com o marido, com filhos. E eu descobri isso escrevendo um livro, né? Quando eu escrevi meu livro, eu falei até com a Lívia, eu escrevi um livro e do nada, né? Que a minha amiga falou, vamos fazer uma mentoria, e eu estava sem essas pretensões todas. E aí, quando eu escrevi, eu vou falar de quê, gente, no livro? Comecei a escrever sobre a minha vida. E aí, quando eu escrevi sobre a minha vida era tudo como eu fui levada a cada bloqueio, né? Todas as histórias minhas, como me levou ao bloqueio. Então, eu ouvi eu não sei o nome dela, que falou agora que não vai escrever. É bom falar, mas é bom escrever também, porque você parece que está tirando de dentro. Você está tirando de dentro para fora. E me fez ver o que aconteceu para eu ter caído em cada uma desses bloqueios, dessas dores, dessas feridas. E aí, o nome do meu livro é A Escrava do Medo. Mas eu vou escrever uma que eu vou estar liberta, tá, gente? Vai ser liberta do medo. Lu, é muito importante a gente entender também que cada um tem um jeito de liberar o que está dentro da alma.
Tem gente que vai escrever e vai se sentir liberta, tem gente que vai falar e vai se sentir liberta, tem gente que vai ficar parada pensando, vai se sentir liberta, tem gente que vai tacar um negócio na parede e cada um tem um jeito de reprocessar o sentimento, né? Mas, Raquel se Lívia, deixa eu encontrou te falar na rapidinho. Eu não Foi? me senti liberta por ter escrito, tá? Eu só me senti assim. Eu descobri a causa, mas eu não me senti liberta. Eu estou me sentindo liberta, assim, é um outro. Eu não sei como que eu vou fazer me libertar. Por isso que eu procuro a terapia, né? Essas coisas, porque eu não me senti liberta a partir do momento que eu descobri. É só uma coisa. Parece que abriu os meus olhos, só isso. É Mas sobre assim, isso. liberta, não. A primeira coisa que acontece, gente, é a consciência do que é. Primeiro eu tenho consciência. Depois de eu ter consciência do que é, aí vem o processo de libertar, né? Aí vem o processo. Vamos lá, Raquel. Sentiu dor na perna, sentiu vontade de falar e sentiu melhor. Teve um sonho sistêmico. Que sonho lindo! Porque geralmente na terapia a gente faz isso. Para você ir lá falar com a sua criança, ter um diálogo com ela, entender, se perdoar. Porque muitas vezes quem abandona a criança, né? É a gente mesmo. A gente que se abandona. E aí, na vida adulta, a gente tem que voltar lá e abraçar essa criança. Então, foi lindo o teu sonho. Eu chorei aqui, porque é sistêmico. Eu fico feliz porque está sendo tratado. E dói, gente. Vocês vão se ver em todos, eu também me vejo em todos. Ainda tem coisa que eu tenho que ler, olhar e falar, nossa, preciso cuidar dessa feridinha aqui. Porque, assim, são feridas tão pequenininhas, mas quando alguém põe o dedo, eu costumo dizer que aquele cortezinho pequenininho dói mais do que um corte grande. Que a gente dá aquela palhinha assim da Gillette. Como aquilo dói, gente. Às vezes um corte de faca não dói tanto quanto aquilo. Então, não significa porque é algo pequeno aos olhos de alguém, ou até mesmo aos seus olhos, não significa que ele não pode fazer um estrago na nossa vida, né? Então, uma coisa que você diz assim, eu cuidei de uma menina esses dias, foi a primeira vez que eu tive uma resistência assim, nível hard. Ela simplesmente, em toda a sessão, ela me confrontou e ela não quis cura. Eu não entendi nem por que ela fez terapia. E eu identifiquei algumas coisas nela. E o interessante é que eram feridas pequenas, mas que fizeram a vida dela ir para um rumo tão difícil, um rumo tão complexo, que ela não consegue enxergar. Então, são essas pequenas feridas, são esses, sabe, essas pequenas coisinhas que às vezes a gente precisa trabalhar, tá? Então, eu quero que você já comece agora aí respirando fundo, se concentrando. Eu quero que você feche seus olhos. A Lu não, que a Lu tá fazendo unha, pelo amor de Deus, não. Feche seus olhos, liguem os microfones. Desliguem ou liguem? Desligue. Tá? Então, feche seus olhos. Quero que você respire fundo. E nesse momento você vai se conectar com você, com a sua história, né? Com todas as identificações que você teve. Tá bom? Enquanto a gente ouve uma canção. Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância
comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Espero que você entenda que hoje é dia de você tirar algumas coisas com você. Hoje é dia de você receber no hospital de uma escola, de um treinamento de esporte. A primeira pessoa que pode esperar para você é o próprio Jesus. Eu quero que você tenha uma certeza e você peça isso aí, você não tira. Você não lembrando que você não foi experimentar. Aquilo que quando eu tenho um fundamento. Aquilo que quando eu tenho ainda agora. Peça a ele para que cure seu coração, sua mente, seu corpo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, todas me vendo. A gente vai falar hoje sobre algo muito importante. A primeira mágoa que a gente carrega que nos impede de nos libertar são dos nossos pais. Independente do quanto eles foram presentes ou bons, em algum momento papai e mamãe ferem a gente. Ah, por quê? Porque a criança não entende como adulto. Consegue entender isso? A criança não entende como adulto. Então, o adulto, o papai e a mamãe, vai querer corrigir a criança ou vai querer fazer coisas com a criança, falar coisas para a criança que uma criança não sabe processar, né? Então, às vezes a criança guarda aqui. E de tudo que a gente já viu esses dias, essas semanas que a gente tem trabalhado juntas, a gente precisa entender que saber e sentir são duas coisas diferentes. Então vocês começaram a entender e saber da onde vêm as suas dores, da onde vêm os seus gatilhos, mas o processo de cura, ele está em outro lugar, em outro momento. É um processo, né? Não é algo que, sim, 4 aulas vai te ajudar, ou vai te limpar, mas vai te ajudar. Vai te dar um caminho para cura, né? Claro que existem ferramentas, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? Para melhorar essa condição que a gente tem, né? O abandono, a rejeição, a traição, o que a gente sente. A gente, com essas aulas, a gente já consegue perceber e tentar se desvencilhar de algumas coisas. Mas existem alguns processos que a gente precisa tomar, tá bom? Então, o primeiro desafio que eu quero fazer a vocês aí, eu quero que vocês parem, vou dar um minutinho para vocês pararem, pensarem. Eu quero que vocês pensem em algo que o pai e a mãe de vocês, ou o pai ou a mãe, ou os dois, falaram para vocês na infância e que ainda ecoa na sua cabeça. Talvez não foi nem o pai nem a mãe, talvez foi um tio muito próximo, um avô, não importa. Mas eu quero que você vasculhe, nesse um minutinho que eu vou te dar, você vai dizer assim, qual é a palavra
negativa que foi falada para mim pelos meus pais, que ainda mexe comigo, né. Eu lembro que por muito tempo, numa num 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 momento de muita raiva da minha mãe disse olhou para mim e falou assim: "Eu não quero estar viva para ver teu futuro". E por muito tempo, eu não consegui realizar coisas porque, inconscientemente, minha mãe ainda estava viva, então eu não podia viver tudo que eu queria, mas na realidade, aquilo foi uma ferida que ficou. Minha mãe não queria estar viva para ver o meu sucesso, meu futuro. Como criança, o que que eu entendi? Eu entendi como rejeição, como desprezo, qualquer outra coisa, né, e como adulta eu entendo hoje que ela estava num momento de raiva e ela liberou uma palavra que não deveria ser liberada. Então isso foi ressignificado dentro de mim, entendendo como adulta o que a minha mãe fez na época que eu era criança. Então eu quero que você feche seus olhos, respire fundo, eu vou dar um minutinho, eu quero que vocês escrevam qualquer palavra que vocês lembrem. Oi? Agora eu quero que você respire fundo, eu quero que você liberte você dessa palavra. Como? Isso não me define. Essa palavra não me define. Quero que você diga: essa palavra não decreta nada na minha vida. Respira fundo. E vocês vão dizer: eu mereço viver tudo o que Deus tem para mim. Fala: eu mereço viver as promessas de Deus. Eu mereço viver e vou viver tudo o que já foi escrito a meu respeito. Porque o salmista vai dizer que antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe ali, ainda sendo tecido, Deus já tinha escrito sobre nós. Então existe um plano. Antes da fundação do mundo, já existia um plano a seu respeito e a meu respeito. Então, que nada nos impeça de viver esse processo. Tá bom? E agora, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, se a tua Bíblia está por aí, se tu é crente. Salmo 147, 3. Quem é que pode ler para mim? Liga o microfone ali e lê. Cento e 147, Versículo 3. 3. Pode? Pode. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aleluia. Aqui tem uma versão diferente. Não?
Essa daí é a nossa versão. Ele sara os quebrantados, né? E ele cura, põe bálsamo nas feridas. E aí a gente coloca aqui nas feridas da alma, né? Ele pode fazer. Quem pode fazer? Jesus, né? É Jesus que pode fazer, gente. É ele que pode escrever uma nova história pra gente. E aí você vai me dizer assim, Lívia, todo esse processo, como é que eu consigo mudar a minha história? Como é que eu consigo mudar toda essa dor? Primeiro, você precisa ir lá, até que ir lá não doa. Você vai precisar ser conduzida. É importante ter alguém para te conduzir. Mas você também pode. Você pode sentar com paciência, você pode sentar com descrição, com presença e falar assim: olha, eu quero ser curada dessa dor. Eu não quero mais viver isso. E você voltar lá. E toda vez que você voltar lá naquela história que dói, você começar a perceber, você começar a observar. Por quê? Você já não é mais a mesma menina, né? Hoje você, Eunice, quando volta lá na tua dor, você já não é mais a mesma mulher. E eu posso dizer que vocês já não são as mesmas mulheres que eram antes de começar a fazer as aulas. Assim como vocês não são as mesmas mulheres depois de um dia de trabalho. Dependendo do dia de trabalho. Porque todo dia a gente aprende algo de bom, aprende a melhorar algo em nós, ou a gente aprende a se defender de algo. Não é? Todo dia a gente tem uma experiência nova. Então, a gente precisa limpar lá atrás. Então, assim, eu era imatura lá atrás. Então, se eu volto naquela história adulta, eu consigo olhar para aquela história e falar assim: peraí, eu não preciso sofrer tanto por isso aqui. Eu era apenas uma criança. Mas agora eu sou adulta, eu consigo enxergar que esse momento, essa ferida que eu trago, essa ferida que eu carreguei tantos anos, eu não preciso mais carregar ela. É assim que a gente se cura. Como eu disse na aula passada, é posicionamento, é mudança de rota. E aí, depois disso, o que que acontece? Você vai ser ferida novamente. Porque vamos dizer bem certo, você trabalha em hospital, né, Eunice? Não? Você trabalha o quê? Onde? Mercado. Mercado? Ah, pior ainda. Olha com quanta gente ferida você lidar. Tu acha que ninguém vai te ferir de novo? Vai. Tu acha que ninguém vai falar algo que vai marcar o seu dia de uma forma negativa? Vai. A Cláudia trabalha com contabilidade. Com certeza, em alguma reunião, alguém muito irritado já a feriu. Então, a gente precisa fortalecer a nossa alma e a nossa psique, porque o mundo não vai ficar melhor. O convívio não vai ficar melhor. Nós é que precisamos estar pronto por que virá. Agora, é bem certo que quanto mais eu me curo, menos eu atraio algumas coisas. Então, quanto mais eu tenho uma ferida da rejeição, mais rejeitada eu vou ser. Quanto mais eu escondo ou eu cubro a minha ferida do abandono, mais abandonada eu vou ser. Agora, quando eu olho para aquilo ali e eu confronto, um dia, e aí eu não vou dizer para você que vai ser em 1 mês, 2 meses, vai ser o quanto você está empenhado em curar aquela ferida. Quanto tempo leva para se sarar uma ferida? Quando a gente é criança é rápido, né? Quando a gente é criança, a gente rala, daqui a 2 dias a casca já está caindo, já está saindo. Aí o adulto
leva 5 dias só para fazer a casca e leva mais 5 dias para a casca sair. Um diabético talvez nem sare. Entende? Então, quanto mais cedo você começar a cuidar das suas feridas, mais possibilidade de uma cura rápida você tem. Agora, existem feridas que estão lá desde muitos anos. Vai doer, a gente vai mexer hoje, aí você vai se sentir maravilhosa. Nossa, nesse lugar aqui ninguém mais mexe comigo. Passa um mês, alguém vai lá e aí você percebe que ainda tem coisa para você liberar, ainda tem perdão para você liberar. Você percebe que ainda tem alguma coisa. Então, como é a cura? A cura é diária. Esse Deus que cura o coração quebrantado, né, e ele ata, ele faz curativo na sua ferida. Isso aqui é um exercício diário. Qual é o exercício diário? De quebrantamento diante do Senhor. E aquilo que mas aí o que que acontece? Para limpar dói. Eu acho que a ferida pior de ser limpada é a queimadura. Certa vez eu estava fritando batata frita e uma batata pulou de dentro da frigideira no meu pé. E eu, naquele desespero da dor, o que que eu fiz? Puxei a batata, pá, saiu com pele, com tudo. E aí eu falei: "Não, vai sarar". E aquilo começou a infeccionar, a inflamar. E uma querida olhou pro meu pé, ela é muito carniceirinha, sabe, adora uma ferida pra ela fazer curativo. E ela olhou pra mim: "Ó, você precisa limpar isso aí que isso aí vai infeccionar". "Não, vai curar já". E aí tinha uma casca, só que em volta estava ficando roxinho. E ela olhou, ela falou assim: "Isso aí vai infeccionar, se já tiver infeccionado, você precisa limpar, precisa limpar". Eu: "Não, botei pomada". Ela: "Por isso mesmo, precisa limpar, porque ferida não se põe pomada, mas no outro dia tem que tirar". Aí eu: Aí ela: "Senta aqui, meu amor". Pegou meu pé, pediu uma toalha, alguém enfiou a toalha na minha boca, falou: "Agora aguenta". E ela pegou a gaze e ela esfregava, e eu gritava, e eu falava pra ela: "Pra que isso?". Ela: "Só posso parar depois que sangrar". Gente, eu juro pra você, no segundo dia já estava sarado aquilo, mas primeiro precisou sangrar. E quando eu achava que eu estava cuidando, botando pomadinha com muito cuidado, tampando, fazendo uma oclusão ali da ferida, eu estava infeccionando mais ainda. É como quando as pessoas dizem assim: "Ó, tira o band-aid rápido", sabe. E às vezes a gente precisa esfregar até sangrar. Talvez nesse processo, os gatilhos que vocês tiveram, as dores que vocês acessaram, que vocês falaram assim: "Nossa, tá sendo muito difícil, tá sendo confrontador, dói". Porque confrontos pessoais são fáceis, mas confronto com nós mesmos, com aquilo que a gente acreditou a vida inteira que estava certo e agora você percebe que está errado, né. O meu comportamento, né, o comportamento de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e aí você percebe: não, você não nasceu assim. A vida foi te machucando até você estar nesse lugar, só que Deus te chamou para viver uma natureza pura. Só que para você viver a natureza pura, você vai precisar fazer o quê? Esfregar a ferida até sangrar. Eu ouvi um médico dizer uma coisa muito interessante. Ele falou assim: "Sabe por que o corte profundo sara mais rápido, às vezes, um corte, assim, sara mais rápido do que um ralado? Porque ferida com ferida faz cura". Aí sabe de que eu lembrei? Por isso que a chaga nas mãos de Jesus não foi fechada, porque quando a gente coloca as nossas feridas e as nossas mazelas à disposição da ferida de Jesus, elas são curadas. Então, você foi ferida, eu fui ferida,
nós fomos feridos, mas nós temos agora a possibilidade e a oportunidade de vivermos uma cura. Só que para isso a gente vai precisar o quê? Chorar. Só que Deus, ele pode refazer os nossos começos. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes é que nós não queremos continuar um processo de cura. A gente não quer. A gente desiste muito fácil dos processos. Ainda mais processos que doem, né? Processos que são dolorosos, a gente vai lá e a gente desiste fácil. Ah, como assim? Não dá. Não, eu não aguento. Entende? Eu não aguento. Então, a gente precisa começar a ter coragem de prosseguir e continuar. E de nos priorizar. Qual foi a última vez que você priorizou a sua saúde? Não vou dizer nem a mental, vou dizer a saúde física. Qual foi? Qual foi a última vez que você priorizou ir ao médico para cuidar de coisas que você sabe que você tem que cuidar? Nós brasileiros temos uma cultura horrível, a da automedicação. E aí, a gente leva isso para um monte de coisa. Eu estava conversando com uma querida, ela falou assim: "Ah, eu queria ter uma amiga para desabafar, porque aí eu não precisaria de terapia". E ela conversando comigo, falando sobre algumas coisas, estava doendo, estava difícil, aí no final ela falou assim: "Nossa, tô me sentindo tão bem". Eu falei assim: "Sabe qual a diferença de um bate-papo com uma amiga para um bate-papo com um profissional? É que a sua amiga, em algum momento, ela não vai saber o que fazer e ela vai dizer: 'Amiga, tô aqui', só isso. A profissional, ela vai te confrontar, ela vai te questionar, ela vai usar ferramenta, ela vai dizer que você não pode ficar naquele lugar". Por isso que muitas vezes conversa entre amigos são conversas que a gente chora hoje, a pitanga, aí se sente bem. Aí daqui uma semana está chorando a mesma pitanga com a amiga, aí daqui se sente bem. Aí daqui um mês você tá chorando a mesma pitanga pra amiga. Por quê? Porque a sua amiga ela vai te ouvir, às vezes ela vai concordar com você, às vezes ela pode até te confrontar, mas às vezes ela não tem o caminho para que você se cure. Então é a mesma coisa de uma amiga que falou assim: "Ah, eu já fui ao médico e isso aí que você tá sentindo, você precisa tomar tal remédio". E a gente sabe que cada um é cada um, né. Eu tomo dipirona, fico bem, tem gente que toma dipirona e não fica. Então nada na vida é igual para todo mundo, assim como um acompanhamento terapêutico, assim como um acompanhamento médico, assim como um acompanhamento profissional, né, Claudinha tá ali, nem todos os clientes dela ela tem que agir com a mesma forma, não é o mesmo plano de ação, tem um plano diferente, não só por conta da empresa, mas por conta do tipo de cliente que você tem. Então, todo atendimento e todo lugar que a gente vai procurar uma ajuda tem que ser personalizado, baseado naquilo que eu preciso. Então, prioriza a sua saúde. Quem aqui prioriza o seu lazer? Não ter lazer adoece. Adoece o corpo e adoece a mente. Sabia disso? A gente não prioriza o nosso lazer, não prioriza a nossa saúde física, nem a nossa saúde mental. E a gente quer estar bem para resolver o resto das coisas. O nosso corpo não é uma máquina que precisa só colocar um óleo. O nosso corpo pode ser até uma máquina, mas ela precisa de manutenção específica e contínua da mente, do corpo e do espírito.
Então, Lívia, como é que eu me curo de todas essas feridas? Eu sabia que todas vocês iam falar. Eu me vi nas 5 feridas. Afinal, olha quanto tempo a gente já viveu. Com certeza a gente ia ser ferido em todas. Mas aí, qual é o passo que você deu para que essas feridas não comandem mais a sua vida? Porque, não se engane, elas estão comandando a sua vida. Vocês sabiam que todas as suas decisões, todas, elas não são tomadas racionalmente? A gente acha que está tomando uma decisão racional, mas o que está comandando é o nosso inconsciente. É o lugar que a gente não tem acesso muitas vezes. Porque a gente toma as decisões, a gente diz que não é pela nossa emoção. Mas depois de um belo tempo, tu fala assim: "Eu acho que eu tomei essa decisão por causa disso, não foi por causa daquilo". Quem já passou por isso? Não, na hora que você toma a decisão, você é a dona da razão. Não, eu pensei racionalmente, isso aqui é o que eu queria. Aí passa meia dúzia de tempo, nem sei se tem isso, né, passa meia dúzia de tempo, e aí você percebe o quê? Nossa, eu acho que não foi por isso. Por isso que muitas vezes a gente escolhe coisas e depois a gente não quer elas. Porque a gente não escolhe pela nossa razão ou no momento certo, a gente escolhe pelas nossas emoções. As nossas emoções, elas estão aqui, nós não temos muito controle sobre elas. Porque não temos controle, não sei se já expliquei isso para vocês, mas vou explicar agora. O nosso cérebro, ele é dividido em 3: límbico, límbico não, neocórtex, tô confundindo tudo, reptiliano, límbico e neocórtex. A Lu e a Eunice acho que lembra disso. Então, o reptiliano é o mar, o límbico é o barco e o neocórtex é o homenzinho dentro do barco. Quando o homem está no controle, o barco continua direitinho e o mar, vamos embora. Mas se é o mar que está no controle e o mar fica revolto, o que acontece com o barco e com o homenzinho no barco? Ele não tem controle. Então, todas as nossas feridas, todas as nossos traumas estão aqui. Então, se eu não cuido do mar da minha vida, que é o meu inconsciente, o meu barquinho não fica parado, eu não fico dentro desse barquinho direito, eu vivo em turbulência e a minha vida não prossegue do jeito que deveria prosseguir. Conseguiram entender? Então a gente precisa cuidar de quê? Da nossa alma, da nossa mente, daquilo que a gente nunca disse, daquilo que a gente esconde das pessoas, mas a gente não consegue esconder. A gente esconde que a gente foi injustiçado, mas a gente vive gritando justiça. A gente esconde que a gente foi abandonado, mas a gente vive dizendo sim para todo mundo para não ser abandonado de novo. A gente esconde a rejeição, mas a gente se torna frio e rejeita primeiro para não sofrer de novo aquela dor. E assim a gente vai. A gente diz que não está errado, a gente diz que está tudo bem, a gente diz que eu estou resolvido, eu estou resolvida, mas a gente age com as máscaras dessas feridas. E aí eu quero ler para vocês um conto. Esse conto é um presente para vocês, tá? Eu vou enviar depois ele para vocês em PDF. Eu vou ler esse conto para vocês agora. Eu quero que vocês respirem fundo, tá? O nome do conto é O Caminho de Lídia. Tá bom? E esse conto vai ser um conto para você ler ele toda vez que você quiser e você se sentir meio confuso, sabe? Toda vez que você se sentir meio confuso.
Eu quero que você leia ele. Esse conto é assim. Pode fechar seus olhos e prestar atenção na minha voz, tá? Diz assim: o caminho da menina frágil à mulher resiliente. Era uma vez uma menina chamada Lídia. O coração era frágil, vaso de porcelana, delicado, precioso, mas cheio de rachaduras que ninguém via à primeira vista. Desde muito cedo, ela carregava em si 5 sombras silenciosas: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, que moldavam cada passo da sua infância, como cicatrizes invisíveis que sussurravam no seu ouvido: você não pertence aqui, você não pertence a esse lugar. A casa de Lídia ficava numa rua sem árvores, onde o vento sacudia as folhas de jornais velhos. Na sala havia uma única janela trincada, lembrança dos meses em que seu pai sumia. Ferida do abandono. Quando ele partia, não deixava malas, apenas uma tristeza pairando no ar. Humilhação na voz da mãe. À noite, sua mãe, assustada e cansada, repreendia Lídia por qualquer barulho. Já basta! E ela baixava os ombros. Sentia a vergonha que lhe inflamava o rosto. Toda manhã, Lídia se aproximava daquela janela, colocava as mãos contra o vidro frio e sussurrava, com a voz de quem busca um milagre: será que alguém vai vir me buscar? Mas o eco que voltava era o bater seco da trinca abrindo o caminho em silêncio. Na escola, o espelho era invisível, mas a menina o sentia. Ferida da injustiça. A professora comparava Lídia às colegas brilhantes, os colegas cochichavam: ela é estranha. Feridas da traição. Certa vez, confidenciou um sonho a uma amiga. No dia seguinte, riram dela pelos corredores, transformando o seu sonho em piada. Cada risada era uma lasca a mais no espelho da sua autoestima. No caminho de volta, Lídia pensava: se até as minhas palavras me traem, como confiar em alguém? E nisso, ela se fechava, carregando em seu olhar fragmentos de insegurança. Adolescente, Lídia aprendeu a ser dependente de olhares e elogios. Voltava-se à rede social para buscar curtidas, aceitava convites que não queria, apenas para não ficar sozinha. Vestia roupas que não gostava para se encaixar, mas o vazio persistia, tão fundo quanto a noite sem lua. Até que numa madrugada sem sono, leu lentamente: ele cura os que têm coração quebrantado e liga suas feridas. As palavras arderam em seu peito como uma brasa viva, e Lídia sentiu um sopro de esperança. Se havia um coração que cura, talvez o seu pudesse ser restaurado. Nessa manhã, Lídia traçou uma rotina íntima, uma jornada de 5 passos que a levaria de volta a si mesma. Primeiro passo: reconhecer cada sombra. Abriu seu diário e em uma letra trêmula escreveu: hoje reconheço o meu medo de nunca ser suficiente. Segundo passo: ouviu a criança interior. Sentou-se no chão do quarto, fechou os olhos e visualizou-se com 6 anos e a abraçou e disse: eu vejo você. Eu te amo. Rituais de libertação. Reuniu papéis velhos com frases de dor e as queimou numa tigela, vendo a fumaça levar embora seus nós interiores. Quarto: plantar sementes de nova vida. Em um vaso simples, lançou uma semente de manjericão, regando-a com águas da manhã enquanto sussurrava: eu escolho a confiança em mim mesmo. 5.
confiar na presença divina. Fez uma oração: Senhor, se cuida das aves do céu, cuida de mim com ternura de um jardineiro. Dias depois surgiu brotos tenros, folhas verdes que desfiavam a aridez do vaso. Lídia sorria ao vê-las despertar, sentindo um calor doce no peito. Máscara do controlador. Aquele impulso de planejar tudo e começar a se transformar em flexibilidade. Ela aprendeu a deixar espaço para o inesperado. Nova afirmação. Eu sou digna, mesmo no caos e na incerteza. E quando a dúvida tentava invadir sua mente, ela se lembrava de um roxinol inteiro, que agora cantava sua melodia de coragem. Meses depois, Lídia voltou àquela sala sem árvore. A janela continuava trincada, mas ela trouxe um espelho de verdade e colocou ao lado do vidro. Ao olhar, não ouviu apenas o reflexo, mas toda a trajetória da sua superação. E ela disse: minhas rachaduras contam a minha história, não a minha vergonha. E pela primeira vez o vento que soprava pelas frestas entoou um cântico de libertação. Hoje, Lídia tornou-se uma mulher que acolhe e que colhe flores num jardim que ela mesma plantou. Em seu regador, leva sempre palavras de cura. Eu escolho perdoar a mim e aos outros. Eu sou inteira, não apesar, mas por causa dos meus pedaços. Sou guardada por um pai que cura coração partido. E quando encontra alguém que ainda treme diante das sombras do passado, Lídia sussurra com ternura e diz: eu também temi não florescer, até que descobri que no solo mais seco, Deus faz brotar o impossível. Da menina frágil à mulher resiliente. Que essa história estendida em cada detalhe sirva de trilha para você, lembrando que mesmo a menina mais frágil pode crescer e se tornar guardiã de sua própria alma, transformando rachaduras em raízes profundas de resiliência. Alguém se encaixou em algum lugar aí? Eu vou enviar esse texto para vocês com muito carinho, tá? E aí eu quero lançar um desafio. Quem aceita faz assim. Levanta a mãozinha. Eu quero que você crie uma frase de cura. Uma frase que você vai carregar na sua vida. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você pensar que tudo está dando errado, eu quero que você fique um tempinho e você escreva essa frase assim: você vai conseguir, não desiste. Alguma frase. Ou você pode pegar as frases que estão no livro, não importa. O importante é você tomá-la para si. E aí, qual é o desafio? Você vai comprar semente de girassol. E você vai plantar. E você vai regar essa semente de girassol. E todos os dias você vai falar essa palavra. E você vai dizer: eu tô regando a minha autoconfiança, eu tô regando a minha cura, eu tô regando, não importa. Mas é aquilo que Deus gerar no teu coração. E esse girassol vai aparecer. Por quê? Porque é um processo de escolha pessoal. Você está se escolhendo e você está dando para você um caminho. Tá? Desafio bem. E aí eu quero ver fotinho quando estiver brotando, fotinho de quando o girassol estiver saindo, o que vai acontecer. Pesquisa na internet como é que cuida de girassol, não importa. Aí esse processo é seu, não é meu. Mas o processo é curativo. É você se lembrar todos os dias
de que você tem que regar a si mesmo com palavras de amor, regar a si mesmo com palavras de incentivo, regar a si mesmo com palavras que vão te levar ao lugar que você quer estar. Tem uma frase que tem na PNL que diz assim: se o texto, né, se existe uma coisa dando errado, se existe uma palavra errada, não mude a frase, mude só a palavra. Então, se a sua vida tem uma coisa dando errado, não mude a sua vida, mude o que está errado. Né? Se as suas frases diárias são frases que, né, você percebe que são negativas, mude. Né? Mude essas palavras intencionalmente, seja intencional e examine as suas intenções. Qual é a intenção que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo a intenção de prosseguir, de avançar e eu vou conseguir. Examina. Estou me dedicando totalmente ou não? Claudinha ligou o microfone aí, pode falar. Quando você estava lendo, eu fiz a minha frase. Fez, pode falar. Isso. Mas eu vou te dizer por quê. Eu escrevi assim: sou guardiã de mim mesma. Eu gosto bastante da Mulher Maravilha. E quando você eu lembrei, eu vi a cena da Mulher Maravilha e eu me vi me protegendo. Olha que lindo. Sou guardiã de mim mesma. Então se guarde todos os dias. Porque só nós podemos nos guardar. Deus nos guarda, nos guarda. Mas se a gente se colocar em perigo, o que ele pode fazer? Se a gente se coloca em perigo. Né? Oi? Não podemos tentar o nosso Deus o tempo todo. Isso aí. Então a gente precisa se colocar no lugar que a gente tem que se colocar. Tá bom? E aí a gente tá chegando no nosso final. Vou botar uma canção pra gente ouvir, tá? Porque existe um novo começo pra minha e pra sua vida. Então ouça essa canção. Tá saindo aí? Eu quero que, enquanto essa canção estiver tocando, que você faça a sua oração. Sim, eu quero viver esse novo começo. Ele é Deus de novos começos. Quantos amam esse Deus? Levanta a sua mão e o adore agora. Quanto mais de ti, Senhor, menos de mim vão ver, e a aparência se desfaz, diminua eu e ele cresça. Me fala face a face as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir junto aos pedaços do meu ser e os amigos. Ei! Lindo demais! Grita pro mundo ouvir, vai! Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és
de novos começos. Tu és, diga com paixão, vai! Senhor, Deus de novos começos. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. Ei! Joga sua mão pra cima! Celebra esse momento, vai! Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir. Junto aos Você pode dizer, tu és Senhor, Deus de novos começos. Você declara, eu vou viver um novo começo. Eu vou recalcular minha rota. Amém. E aí eu quero perguntar, como foi para vocês hoje, para a gente terminar aqui, em uma palavra. Começar com a Eunice. Assim, uma palavra para mim seria nova oportunidade, né? Criar uma nova oportunidade de me conectar com coisas boas, né? Mesmo voltando ao passado, olhando as coisas que passaram, me conectar com coisas que vão fazer sentido para a minha vida. E quando ver coisas que vêm querer me machucar, eu entender que o que entrou de ruim tem que sair, para que a coisa boa fique e cresça, né? Me faça uma pessoa, um adulto, né? Que não me deixe ali presa na infância. É isso aí. Eunice, quando você olhar para sua dor, seja grata. Porque um exercício talvez seja um pouco invertido, mas eu quero que você pense na sua trajetória até quem você é hoje. Toda a dor que você sofreu. Agora, se imagina sem elas. Às vezes eu olho para algumas dores e eu falo assim, eu queria não ter vivido, mas eu falo assim, mas por ter vivido isso, eu vivi isso. E se eu não vivesse isso, eu não viveria isso. Você entende? Que até a sua dor, ela tem algo de bom nela. Você precisa olhar para ela e falar assim, apesar dela, ela trouxe algo bom em mim. Talvez a sua dor te mostrou uma mulher forte que você não seria sem ela. Talvez a sua dor te fez enxergar algo em você que você não enxergaria sem ela. Então, mesmo ao olhar para a dor, a gente precisa olhar para a dor com uma certa gratidão. Porque às vezes eu fico pensando, eu não queria ter vivido nada, mas eu falo assim, se eu não tivesse vivido nada, não estaria onde eu estou hoje. Eu não seria terapeuta, gente, seria outra coisa. E eu amo ser terapeuta. Eu estaria em outro lugar fazendo outra coisa. Eu amo a vida que eu tenho hoje. E olhar, pensar em tirar essas dores, me leva para um outro lugar que não é o hoje. Me leva para uma história que eu teria que dar muito nós na minha história para chegar onde eu estou hoje. E os nós já foram dados, então eu sou grata por eles, porque eu estou aqui. Então, chore, dói, eu sei que dói. Mas tente procurar nessa dor o que ela gerou em você de positivo. Sempre tem. Claudinha, uma palavra. Proteção. A palavra é proteção. E o que gera em você essa palavra?
eu me vejo e eu me sinto uma guerreira e preciso. Não é que preciso, que tenho essa missão de me proteger, mas me proteger hoje com um arsenal. Eu me vejo com um arsenal. Eu sou uma guerrilheira, eu sempre soube. Uma sobrevivente, né? Ontem foi o culto em ação de graça do aniversário da empresa, né? Que nós fizemos 20 anos ontem. Ah, que lindo. Foi um momento lindo e a gente postou um vídeo que deu muita repercussão, muita gente felicitando, foi um negócio muito legal. E no culto, eu falei sobre... eu vi uma cena na minha frente, e aí eu falei... eu fechei um ciclo, eu fiz algo que não estava combinado, e eu falei assim, ó, nós encerramos... Eu nunca pensei em fazer blocos na minha vida de 20 anos, mas nesse momento eu faço um bloco de 20 anos e eu encerro 20 anos hoje e abro o 21º ano dessa trajetória amanhã, e eu quero saber quem... Então, eu fechei, eu peguei a chave, uma chave espiritual, e fechei 20 anos ontem, e abri um novo ciclo. Um novo ciclo. E eu falei para as pessoas que estavam lá assim, a cena que eu vi. Eu sou um soldado, eu sou uma guerrilheira, e eu aprendi com a vida que a gente não deixa soldado ferido no campo de batalha. Se você está ferido, eu vou colocar você no meu ombro e vou te carregar. Mas se você não está ferido, eu vou te abandonar para lá. Se não quiser lutar. Comigo só vão os que vão lutar. E isso não estava programado na minha fala. Eu vi uma cena onde eu até carregava uma pessoa ferida e eu sei quem é. Eu vi a pessoa. E me deixou muito preocupada até. Porque eu sei que ele... Eu só não ia ver. E quando eu falei que eu começo a abrir um novo ciclo, né? Guerreando, e eu não consegui ver o que eu vi agora. Eu sei que hoje eu tenho armas para guerrear uma guerra diferente, uma guerra que eu sei que eu vou vencer. Eu só tenho que guerrear, mas eu sei que é vitória. Glória a Deus. Uma coisa importante, duas coisas importantes. Primeiro, que no seu arsenal tem amor. Muito. Assim, seja a arma mais poderosa no seu arsenal. E segundo, soldado ferido não carrega ferido por muito tempo. Então, cuida das suas feridas. Sim. Cuida do que dói em você. Até porque, às vezes, na hora de tentar ajudar, se a ferida do outro for parecida com a sua, você vai ferir o outro. Porque vai gatilhar a tua ferida, entende? Então, cuida aí. Lu? Terminei, gente. Foi maravilhoso, né? Porque a minha acabou assistindo também. E eu vi muitas vezes ela pensativa. E a minha palavra é força e coragem, sabe? Porque quando eu vi toda aquela história, né, que eu fui escrevi tudo. E então eu tenho uma trajetória, assim como a Lívia falou, desde a infância, sabe? Então eu vi que assim, eu consegui ver que eu não estava sozinha e que eu tive muita força para conseguir chegar até onde eu cheguei, ter uma família e, sabe? Então eu falei assim, gente, eu não morri, aconteceu essas coisas todas comigo,
Mas eu estou aqui, entendeu? Ainda estou procurando solução. Agora é procurar solução. Então, isso demanda de muita força. E eu sempre fui uma pessoa que achava que não tinha força nem coragem, achava que eu era muito covarde, muito, né? E isso tem me levado a crescer, como a Eunice falou, eu tenho visto eu crescendo, deixando a infância para trás, É muito, deixando uma sensação de criança que ficou lá chorando pelas coisas que aconteceu, e eu me vejo reagindo, né? Eu já estou num processo já há algum tempo, e eu me vejo reagindo e tomando maturidade sobre as coisas que aconteceram comigo. Antigamente eu ficava chorando, lambendo as minhas feridas, né? Mas hoje eu vejo que o que tem chegado para mim é força e coragem, e eu vou conseguir ressignificar tudo em nome de Jesus, né? Que ele está comigo, ele é o maior interessado nisso. E agora eu tenho muita curiosidade de saber o que vai acontecer, sabe? Igual você falou. Hoje eu sou terapeuta e ajudo pessoas. Eu estou falando, o que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer para ajudar outras mulheres? é Porque é muita importante. coisa, né? Muita bagagem. Então, eu estou esperando as cenas dos próximos capítulos e com muita força e coragem. Entendeu? Ó, antes da cena do próximo capítulo, reveja o seu capítulo. Por quê? Pare de buscar nos outros a afirmação que precisa sair de dentro de você. Eu acho que o, o objeto mais bloqueador da nossa cura é a espera. Espera da observação do outro. Só que o outro ele não está nem aí. E não é porque ele é egoísta, não é porque o outro tem outras coisas para observar. O outro tem outras lutas, o outro está passando por outras dificuldades. A gente precisa parar e nos observar. Ser o olho que nos acolhe, ser o olhar que nos acolhe, ser o olhar que nos afirma. É olhar no espelho, né? Como no texto, e perceber que é a trajetória de superação que a gente vai precisar trilhar sozinho. Nessa trajetória não tem ninguém. Tá? Tem o Espírito Santo, tem o Senhor, mas humanamente falando não tem ninguém. É só você e você. Porque existem coisas que são para nós indizíveis, e a gente não consegue dizer para as pessoas. A gente não consegue relatar, e a gente vai precisar resolver dentro de quem? De nós mesmos. Eu vou terminar lendo um texto que, assim, é uma... Na realidade não é assim um texto, né? Na realidade é a história de uma árvore. Como essa árvore cresce, eu acho muito importante lê-lo. Por quê? Eu não tinha aberto aqui. Vou abrir agora. Quem já ouviu falar sobre o cedro? Já ouviu falar sobre o cedro do Líbano? Tem um texto bíblico que vai dizer que nós precisamos crescer. Senhor, faça-nos crescer como o cedro do Líbano. E esse texto sempre me intrigou. Eu falei, por que como o cedro do Líbano? O cedro do Líbano, ele cresce lentamente. Só que ele pode atingir até 40 metros de altura. Tem noção do que é isso? 40 metros de altura. Só que inicialmente, primeiro cresce suas raízes. E as suas raízes crescem aproximadamente 1,5 metro para baixo da terra. Enquanto na parte de cima só cresceu 5 centímetros. Isso traz muitas reflexões para nós. O cedro do Líbano, ele desenvolve primeiro as raízes profundas. Então, primeiro a gente tem que olhar para nós, a gente tem que desenvolver a nossa raiz aqui interna. A gente tem que olhar profundamente para dentro. E quanto mais ele cresce, né, a raiz ela cresce, por que isso? Porque as raízes elas vão proteger eles de ventanias, terremotos. Então o cedro do Líbano ele não se abala com nada disso. Então você entende como o cedro do Líbano nos ensina? E o cedro do Líbano ele não tem problema com lugares rochosos.
As suas raízes, elas passam, né, elas vão nas curvas das pedras e ela continua crescendo. Então não existe obstáculo para o cedro do Líbano crescer. E ele é um cedro que finca raízes profundas. Então, nesse processo que a gente veio aqui, é um processo para você entender que você é um cedro do Líbano. E a terapia são as suas raízes crescendo para baixo, mesmo que as pessoas só vejam 5 centímetros. Só que depois que essas raízes elas começam a fincar e elas chegam no lugar exato que elas têm que chegar, porque quanto mais profundo, mesmo em tempo de seca, ela consegue absorver a água dos lençóis freáticos, mesmo sem chuva. Então, quanto mais você mergulha na tua alma, quanto mais você, por mais que pareça que só tem 5 centímetros ali em cima, ninguém está vendo nada, pouquinho melhora, ainda chora, ainda não importa, porque depois que a raiz chega no lugar firme, o crescimento é lento, talvez um pouco mais rápido, mas ele é contínuo. Não existe oscilação no crescimento do cedro do Líbano e ele cresce por anos. Essa árvore pode durar séculos. Então nós precisamos crescer como o cedro do Líbano e que essas aulas tenham ajudado vocês a fincar raízes. E para terminar, eu vou mandar para vocês